Carta de Paulo aos Filipenses. Glórias a Deus. Todos acharam? Filipenses, capítulo 4 e 4. Diz assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Nosso Deus, nosso amado Pai, fizemos a leitura da Tua palavra essa inspirada pelo Espírito Santo. Ajuda-nos a compreendermos, Pai. Abra o nosso entendimento, dá-nos compreensão e traga renovo, Senhor. Saúde, vida espiritual a todos nós. Que possamos entender e nos alegrar com estas verdades, Pai. É a Tua palavra, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém? E amém. Podem sentar em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor começa dizendo que é para nós nos alegrarmos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Digo-vos, alegrai-vos. Isso aqui o que é, irmãos? Isso aqui não é um pedido. Isso aqui é uma ordem. É um mandamento. Alegrai-vos no Senhor. É no Senhor que nós temos que nos alegrar. Não é? No Senhor. Não é no mundo. Não é nas coisas do mundo. Não é no dinheiro. Não é no esporte. Não é nas riquezas. É no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E nós temos razões, né, irmãos? Milhões de razões para nos alegrar no Senhor. Temos ou não temos? Quantas razões nós temos para nos alegrar em Deus? Não é? A primeira, por tão grande salvação. Não é? Precisamos nos alegrar, irmãos, com a salvação. Ela é o principal, é o maior. Entendeu? O que Deus tinha de maior, Ele nos deu. O que Ele tinha de mais precioso, Ele nos deu. E nós temos que nos alegrar. Não podemos esquecer disso. Não podemos, irmãos, deixar esse fogo apagar. Temos que nos alegrar no Senhor. E celebrar o Senhor com alegria. Como manda o Salmo 100, né? Nos alegrar no Senhor e na presença dEle. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Olha aí, ó. Olha a palavra de Deus, irmãos. Perto está o Senhor. O Senhor está perto de nós para nos auxiliar e nos fortalecer. E aqui no 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Todos conhecemos, decora e salteado, este versículo, né? Versículo 6. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos. Ele está dizendo exatamente isso, para nós não nos ansiarmos por coisa alguma, mas é para nós fazermos o quê? Oração. Para nós trazer diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas dúvidas, todo o mal que nos acarreta. A Bíblia está dizendo que é para nós trazer, colocar diante de Deus. Vocês têm feito isso? Vocês têm colocado diante de Deus os seus problemas, as suas queixas, as suas dúvidas, as suas dificuldades? Tem feito isso? É mandamento, irmãos. Nós temos que fazer conhecido diante de Deus. Por que Deus quer que faça isso? Será que Ele não sabe?
Deus não sabe do que eu preciso, irmãos? Por que eu tenho que dizer para Deus o que eu preciso? Por que eu tenho que falar da minha aflição? Por que eu tenho que falar da minha dor, das minhas dificuldades? Deus não é onisciente. Antes que a palavra me venha à boca, Ele sabe o que eu vou dizer. Ele penetra os meus pensamentos e lá sonda os meus pensamentos e o meu coração. Ele conhece a intenção do meu coração. Por que então que Deus pede para nós falarmos com Ele? Para nós expressarmos? Porque Deus quer ter um diálogo conosco. Deus quer, irmãos, nos ver orando. Deus quer ouvir a nossa oração. Ele quer que tenhamos comunhão com Ele. Esse é o propósito. Entendeu? Deus quer que a igreja ore. Apresente a Ele as suas queixas. Não é o que diz Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, encontrarei. Então nós temos que trazer diante de Deus os nossos problemas, as nossas ansiedades e colocar diante dele. E a palavra diz, não andeis ansiosos, né, irmão? Mas como não andar ansioso nesse mundo perdido, né? Nesse mundo cheio de aflição, cheio de incertezas. Quantos problemas temos nós? Mas só que não é desta ansiedade comum que Paulo está falando aqui, irmãos. Todos nós ficamos ansiosos, isso é normal. Eu fico ansioso quando o Lázaro sai de madrugada e custa para vir. Eu fico ansioso, enquanto ele não chega, a paz não vem. Mesmo confiando em Deus e sabendo que Deus está guardando. Isso é normal. Eu fico ansioso quanto às minhas contas, eu tenho um compromisso. Eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um nome a zelar. Entendeu? Então é natural que eu fique ansioso. A ansiedade faz parte da nossa natureza. Mas só que não é dessa ansiedade, irmãos. É daquela ansiedade impulsiva, aquela coisa descontrolada mesmo. A pessoa fica meio que perturbada. É disso que Paulo está falando. E nós temos que nos livrar disso. Lá em 1 Pedro 5,7, né? Diz, lançai sobre ele. É para nós nos desfazer de toda a ansiedade que causa pesar, desgosto, que traga dor. É para nós lançar sobre ele as nossas ansiedades, preocupações, enfim, todo o mal que for, seja doença física, espiritual, emocional, nós temos que lançar sobre ele. E por meio da oração. Como nós fizemos isso? Por meio da oração. Seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração. Então, irmãos, não tem como viver uma vida sem oração. A oração faz parte da vida cristã. Tá? Se nós queremos receber algo de Deus, nós temos que desenvolver uma vida de oração. O que é oração? Oração é um diálogo, é uma conversa com Deus. É nós conversarmos, apresentar a Ele tudo o que está nos afligindo, o que está nos incomodando, o que está nos tirando a paz. Nós vamos até Ele e conversamos, Senhor, está acontecendo isso e isso, eu estou com um problema aí difícil para resolver. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus da sabedoria. Eu confio em Ti, Senhor. Abra os meus olhos, tá? Dai-me sabedoria, me ensine como fazer, como lidar com essa situação também. Eu estou passando por um momento difícil de crise no meu casamento, não é? Na minha família, nos meus filhos. Me ensine a lidar com isso, Senhor. Eu não sei como fazer. Me dá sabedoria para me educar, ensinar os meus filhos, para me falar com meu esposo, para que ele seja um homem de oração, ele seja um homem responsável, ele seja dedicado, ele se doe mais na obra de Deus. Então é assim, oração é isso, é conversar com Deus, colocar diante dele as nossas petições, amém? Pedir para Deus tirar da nossa frente, do nosso caminho, os entulhos, tá? Aquelas coisas que nos travam. Quantas coisas nos travam, irmãos? Quantas coisas nos impedem de crescer espiritualmente? Por exemplo, a preguiça, não é? Quantos têm preguiça de ler a Bíblia? Levanta a mão comigo, porque eu sou um. Ajudei vocês, viu? Todos temos preguiça, irmãos. Amém? Por quê? Porque a nossa carne não gosta de ler a Bíblia. Oração, a mesma coisa. Olha aí, ó, dá sono. Tem que orar com sono mesmo, irmãos. Tá?
Diz: sai, Satanás, que o teu espírito de sono, sai da minha vida. Orar para que Deus lhe dê força. Então são coisas que tem que ser tiradas da nossa vida. Ontem na reunião aqui eu falei com o pastor Telmo sobre o João 15, né? Fala das videiras verdadeiras, né? Que diz ali que o galho que não dá fruto, ele faz o quê? Corta. E o que dá, ele limpa. Eu falei das podas. Né? O que não dá fruto, ele corta. Bota no fogo. Presta para nada, vai embora. E o que dá fruto, ele poda, ele corta, ele limpa. Irmãos, a poda é dolorosa, mas faz parte do processo, né? Quantos já foram podados por Deus? Quantos Deus já cortou da sua vida? Quanta coisa você amava, aquele pecadinho de estimação, sabe? Deus veio com a tesoura e podou. Diz: não pode. Se ficar, isso aqui não vai dar fruto. Então, para dar fruto mais ainda, tem que limpar. E o Senhor tem nos limpado, irmãos. E sábio, né? Inteligente, é aquele que dá ouvido ao Senhor. Bem-aventurados são os humildes, né? Que concordam: Senhor, essa poda é dolorosa. Eu estou sentindo dor, mas eu sei que é para o meu bem. É para a minha maturidade espiritual, é para o meu crescimento espiritual. Eu vou dar muito fruto, Senhor. Está me doendo a poda. Eu tive que cortar isso da minha vida. Mas isso é necessário, irmãos, para que nós dêamos muitos frutos para a glória do Senhor nosso Deus. Paulo está ensinando aqui aos filipenses e a todos nós, irmãos, como receber a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então ele diz que devemos apresentar a Deus as nossas necessidades por meio da oração e da súplica. A súplica, irmãos, é algo mais forte. É aquela oração que a gente vai diante de Deus, sabe? Dizendo: Senhor, misericórdia, Senhor. Com lágrimas, sabe? Súplica é isso. É com dor na alma, é como que dizendo: Senhor, eu suplico, Senhor, por favor, me ouve, Senhor, tem misericórdia de mim. Súplica é isso. Não é apenas uma conversa com Deus, oração é uma conversa, entendeu? Mas a conversa tem que se tornar em súplica se a coisa for, né, necessária. Nós temos que suplicar diante de Deus. E esse é o mandamento, irmãos. E com ações de graça, ou seja, orar, suplicar, chorar diante de Deus, com a certeza, né, já com alegria no coração, já celebrando a Deus, glorificando a Deus, porque quando nós vamos a Deus com fé, e cremos e conhecemos a Deus, nós sabemos que Ele vai nos dar, temos a certeza que Ele vai nos dar. Então a gente já rende graças: Senhor, muito obrigado, eu te agradeço, eu coloquei diante de ti esse problema, o Senhor já resolveu, eu não sei quando, mas está resolvido, eu não sei se é 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não sei, mas está resolvido, o Senhor não falha, o Senhor é bom, está na sua mão, Senhor. Eu glorifico o teu nome, eu te glorifico, Senhor. Quantas ações de graça nós temos para oferecer a Deus de quantos problemas foram solucionados, né? Quem já fez um pedido para Deus, aí Deus ouviu, levante a mão. Aí, ó, entendeu? Deus já não ouviu? Continue então confiando em Deus, que Ele vai sempre ouvir e responder a sua oração. Súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então este é o fruto da oração, o resultado, irmãos. Por isso que a igreja tem que orar. A igreja que não ora, o crente que não ora, não tem a paz de Deus que excede todo o entendimento. Para nós obtermos esta paz de Deus, nós temos que orar. E o Deus da paz, como nós lemos aqui, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então este é o fruto da oração. E eu quero contar um testemunho para os irmãos aqui, no período que eu tive orando, aqueles 28 dias e depois mais 21 do jejum, né? Deus, ministrou muita coisa no meu coração, muita coisa mesmo, eu anotei no caderno.
E hoje eu estou encerrando, hoje fechou os 21 dias, nós começamos o dia 2, hoje encerramos os 21 dias de jejum, e Deus colocou no meu coração, quando eu estava orando ali, irmãos, acerca da paz. Eu me ajoelhei ali, sabe? E fiquei quietinho, conversando com Deus, passando tudo para Ele, sabe? Fofocando, contando tudo para Ele. Senhor, está acontecendo isso e aquilo, o Senhor é o meu Pai, né? Coloquei tudo diante do Senhor. E, irmãos, e o Espírito Santo ministrou o meu coração. Eu levantei daquele lugar com uma paz, assim, ó, indizível. A paz que excede todo o entendimento. Essa paz que excede todo o entendimento é uma paz inexplicável, não tem como explicar. Só quem já teve, só quem já sentiu. A paz de Deus que excede todo o entendimento, não tem explicação. Não tem. Não é uma tranquilidade, entendeu? Não é um alívio que a gente teve, não. Não é uma boa notícia que a gente recebeu do mundo, um aumento de salário. Não, não é isso, é mais que isso. A paz de Deus que excede todo o entendimento, irmãos, é uma serenidade divina. É algo inexplicável, entendeu? É algo que eu gostaria que cada um de vocês tivesse essa experiência. E terão, se vocês obedecerem o que Deus está dizendo. Só vamos ter esta paz que excede todo o entendimento se nós buscarmos o Senhor com oração. É por meio da oração. E foi exatamente isso que o Espírito Santo me revelou. Ele disse: meu servo, Ademir, é impossível que um crente que ora, que tem comunhão com Deus, é impossível, ele disse assim para mim, o Espírito Santo, bem claro, eu entendi. É impossível o crente que busca Deus em oração, que tem comunhão com Deus, ele odiar as pessoas. É impossível ele ser violento. Digo, isso mesmo, Espírito Santo? Isso mesmo. É impossível a pessoa que ora, que tem a paz de Deus no coração, ele ser violento, desrespeitoso, mal educado. É impossível a pessoa ser agressiva, impulsiva, maldosa. É impossível, irmãos. Por isso que Deus nos chama para a oração. A oração nos quebra e nos molda a imagem de Cristo. A oração forma um caráter cristão, manso, humilde, tratável, cheio de paz. É essa paz que tem que reinar no nosso coração. E nós temos que buscar essa paz. Essa paz aqui, irmãos, não é aquela paz de Romanos 5. Nós temos paz com Deus. Ter paz com Deus é uma coisa, e ter a paz de Deus é outra. Entenda isso. Por meio de Cristo, nós tivemos paz com Deus. Romanos 5, né? Romanos 5:1. Justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Então aquela inimizade que nós tínhamos contra Deus, aquela parede, acabou, não tem mais. Agora somos amigos de Deus. Não tem mais inimizade. Então nós temos a paz com Deus. O que nós temos que buscar é a paz de Deus. A paz de Deus. Que é um dom, é algo sobrenatural, que vem por meio da oração. Não tem como nós obtermos esta paz que excede todo o entendimento, essa tranquilidade, essa serenidade de espírito, se nós não tivermos vida com Deus. Talvez seja isso porque a igreja está doente, porque muitos crentes estão doentes, não ficam curados, estão ansiosos, sempre doentes, porque não tem vida de oração. A presença de Deus cura, a presença de Deus liberta e traz essa paz, irmãos. Não tem como eu ter no meu coração uma inquietação, uma coisa ruim, não tem como. Se eu oro, se eu falo com Deus, se Deus está aqui dentro de mim, Deus habita em mim, é a presença de Deus que promove essa paz. Entendeu? Então, se você estava orando pouco, ore mais, dedique-se mais, busque-a. Olha o que diz o Salmo 37:14. Vamos lá no Salmo
É o mandamento, meus irmãos. Salmo 37, 14. Fala dessa paz. Salmo 37, 14 diz assim: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. A paz é inimiga do mal, entendeu? Não tem comunhão com o mal. Quem tem a paz de Deus, quem tem a presença de Deus, ele se aparta do mal, entendeu? Então, aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançar. O que é empenha-te? Está falando de esforço. Esforço. Empenhar-se, dedicar-se, investir tempo, esforço. Olha o que Deus está falando, irmãos. Essa paz aqui não é barata, não. Nós temos que conquistar. Entendeu? A paz que excede todo o entendimento. A paz de espírito. Ela deve ser alcançada por meio de esforço. Qual é o esforço? O que eu falei aqui. Não é difícil ler a Bíblia? Dá sono. Então nós temos que nos esforçar para ler a Bíblia. Ler a Bíblia, irmãos, é se encher de Deus. Se encher da palavra é se encher de Deus, se encher de poder, de forças. E nós temos que nos esforçar, porque se não houver esforço, nós vamos morrer espiritualmente. Entendeu? Temos que nos esforçar. Empenha-te, não é? Por alcançar. Salmo 34, 14. Eu falei 37? Perdoe-me. 34, 14. Então você não ia achar nunca, né? É Salmo 34, 14. Aparta-te do mal, procura o que é bom e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançar. Entendeu? Então é a palavra de Deus, meus irmãos. Não tem como. Esta paz que excede todo o entendimento, ela vem de Deus. Deus é a fonte, não adianta buscar em outra fonte, né? Lá em João 14, 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. É diferente. A paz de Deus, né? A paz de Cristo não é igual a do mundo. Aquele sossego, aquele descanso, sabe? Aquele tempo de refrigério, aquelas férias, não é a mesma coisa. Esta paz de Deus que excede todo o entendimento, irmãos, é aquela paz que nós temos no meio da guerra. Está acontecendo tudo à nossa volta, crise financeira, doença, enfermidade, na família, luta com os filhos, mas nós estamos em paz. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Essa paz, irmãos, ela é protetora. Por que nós temos que orar, nos empenhar e buscar esta paz? Porque esta paz é protetora, ela protege. Veja aí no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então essa paz, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. A ideia aqui, irmãos, é de montar como é que diz? Uma escolta militar. Entendeu? A paz, ela funciona assim como uma escolta militar, guardando, protegendo, para que o inimigo, para que a ansiedade não venha, a dúvida não venha, o medo não venha. Esta paz guarda nosso entendimento e o nosso... Veja como é importante, irmãos, nós buscarmos essa paz a todo custo. Amém? Você já era para ter dito: eu quero essa paz. Amém? Nós temos que buscar. Qual é o meio? Paulo está dando a receita. Por meio da oração e da súplica, nós vamos receber esta paz. A paz que excede todo o entendimento, ela é protetora. Ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente, as duas áreas as quais nós temos que nos preocupar. Porque o diabo, ele ataca onde?
É aqui, ó. É aqui que ele vem, né? O campo de batalha é aqui. A nossa luta não é contra carne e sangue. O campo de batalha é aqui. Ele lança dardo aqui, dúvida, incerteza, né? Mentiras, tudo é aqui. E o que é que temos que fazer? Temos que orar. Refutar fora. Então, meus irmãos, não tem como nós termos paz se nós não orarmos. Entende por que está dando tudo errado? Por que está tudo atribulado? O coração está saindo pela boca? Porque dói aqui, dói ali? É isso aí, irmãos. Ausência de Deus. Preocupação. Ansiedade. Meu Deus, eu fiz essa conta, não sei se vou pagar. Não vai dar. Já vi. A pessoa quase morre antes, né? A ansiedade é isso, tu te preocupa com coisa que não aconteceu. Esse é o problema da ansiedade. Não vai dar, já vi tudo. O diagnóstico é péssimo. Por quê? Porque essa pessoa não tem paz. Ela não confia em Deus. Ela não confia. Paz é isso. É serenidade de espírito. Confiança em Deus. Tudo está caindo na minha volta. Mas eu confio no Senhor. Deus está comigo. Aleluia. Ah, não sei. Deus está no controle da minha vida. A minha casa é protegida. Eu confio no Senhor. Amém? Esta é a certeza, meus irmãos. Por quê? Porque eu tenho uma vida de oração. Todo dia eu estou falando com Deus. Todo dia eu estou lá. Né? 3 vezes por dia, 4 vezes, conforme a minha necessidade. Nós temos que orar, irmãos. Apresente a Ele a sua causa. Não foi o que aconteceu com o rei Josafá? Veio aqueles 3 exércitos, aquela grande multidão. Ele pegou a carta e ele apresentou ao Senhor. Está aqui, Senhor. Está aqui a afronta. Está aqui o inimigo, diz que vem para nos matar todo mundo. Olha aí, está aqui. Ele colocou diante de Deus. E o que aconteceu? Deus resolveu. É o que temos que fazer. Problemas insolúveis, que causa temor, medo, temos que apresentar diante de Deus. A Bíblia diz, irmãos, é mandamento, não mandais ansiosos por coisa alguma, tudo seja conhecido diante de Deus. Seja conhecido diante de Deus. Como é que nós fazemos conhecido? Pela oração. E nós temos que apresentar a Ele em nome de Jesus. É a oração, nós temos que crer na oração, voltar a orar. Aquela oração secreta, aquela oração do quarto, entrar no quarto e ficar sós ali até que fogo desça do céu. Enquanto não sentir a presença de Deus, enquanto não cair uma lágrima, não saia dali. Porque, irmão, se não houver quebrantamento, você se emocionou, entendeu? Então tem que haver quebrantamento. Não é impossível, meus irmãos, uma pessoa ficar na presença de Deus de olhos secos. Eu não acredito nisso. Não existe possibilidade nenhuma da pessoa ficar diante de Deus, da santidade de Deus, da presença, assim, se aproximar dele, ficar bem pertinho, sem derramar uma lágrima. Não existe, isso não tem como não acontecer. Isso vai acontecer. Por quê, irmãos? Porque ele é santo. Além de ser santo, ele é tão bom, tão amoroso, que a presença dele nos constrange. A presença dele. Eu já tive várias vezes bem pertinho de Deus, muito próximo, sabe? De sentir assim, como se eu tivesse entrado no céu mesmo, literalmente no céu. De ficar até com medo de abrir os olhos. De sentir assim uma paz, uma alegria. Irmãos, eu vou contar para vocês um testemunho. Logo no começo da minha conversão, eu fazia os meus retiros espiritual, eu orava a Deus. E um dia eu me tranquei na salinha do finado do meu pai, ele morava no fundo, assim, uma pecinha de tábua. Eu entrei para ali, a porta era hora de correr, assim. E eu fechei aquela porta, e eu fiquei ali orando. Mas eu já vinha orando há tempo. Eu já estava, entendeu? Embalado já. E eu estava orando, buscando a Deus. Comecei a falar em línguas. De repente, irmãos, eu tive uma experiência que eu nunca tive. A primeira, extraordinária. Sabe o que eu senti na minha boca? O sabor do mel. Do mel, doce. Eu lambia os lábios. Uma coisa inexplicável. Eu achei que era uma loucura da minha cabeça. Não é? Mas realmente lá em Jeremias diz que a palavra na boca dele tinha sabor de mel.
Tinha sabor de mel. Irmãos, eu tive essa experiência. Eu me lambia, sabe o que é isso? Parece uma loucura. Eu orando sozinho dentro daquele quarto ali, e eu senti uma presença tão grande, sabe? Como se ficasse suspenso da terra, e aquela doçura nos lábios. Não sei se Deus estava me batizando com o dom da palavra, não sei. Só sei que eu senti a doçura de Deus. E outras experiências que, quem sabe, no outro dia eu conto. Experiências espirituais, irmãos. É maravilhoso. E isso só acontece quando a gente se dedica à oração mesmo. Isso não é oraçãozinha de meia hora, 15 minutos. Não. Tem que ser oração, a oração constante, 2, 3, 4, 5 horas, até mais, na presença de Deus. Amém? Então, é por meio da oração que nós vamos ter essa paz, que excede todo o entendimento. Esta paz, irmãos, é esta serenidade, essa tranquilidade, essa confiança em Deus, não é? A pessoa, ela não tem medo de nada. Sabe o que é isso? A paz de Deus, essa paz que eu chamo de confiança em Deus e fé, ela não tem medo de nada. Foi ali, irmãos, que começou os meus primeiros evangelismos. Quando eu me enchi dessa paz, quando eu buscava o renovo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, porque antes nós entendíamos assim, né? O batismo com o Espírito Santo era a evidência de línguas. Hoje eu creio diferente. Então eu buscava o batismo com o Espírito Santo, não é? E eu recebia essa paz, e nós entrava dentro das casas, não tinha medo de nada. Manifestava demônio, cachorro e tudo, e a gente ficava ali sereno, tranquilo, na maior alegria. Deus está agindo, Deus está operando, a irmã vai ficar livre, é uma alma para Jesus, aquela alegria, irmão. Pensa que tinha medo? Não tinha medo, porque a paz de Deus lança fora o medo. A maior evidência do medo é a ausência de Deus. Então o que temos que fazer? Vocês estão recebendo essa palavra de Deus, irmãos. Temos que nos achegar a Deus e buscar a presença de Deus. Senhor, eu quero ou essa experiência ou outra, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero galgar uma posição no mundo espiritual. Eu quero, Senhor, ter uma experiência viva contigo, meu Deus. E Deus vai se manifestar com graça e com poder, irmãos. Amém? Isso é assustador? Então leia Atos dos Apóstolos. O que vocês conseguem ver e entender? Imagina o apóstolo Pedro saindo por um portão de ferro sem abrir o portão. O que é isso? Isso não é um milagre? As cadeias de Paulo e Sila se abriram sobrenaturalmente. Ninguém abriu ali, foi o anjo. Não é? O que dizer de Pedro andando sobre as águas? A sombra de Pedro curando pessoas. O que é isso? Não é o sobrenatural? Isso era só para os dias dos apóstolos? Eu não creio, irmãos. Isso é para nós hoje. Para nós, é para os nossos dias. É que nós estamos muito longe, estamos muito distante. Se nós nos aproximarmos de Deus, irmãos, vai acontecer coisa extraordinária. Deus vai nos encher. E temos que pedir humildemente que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça, que a gente venha se empenhar, como diz a Bíblia, se esforçar para obter esta paz que excede todo o entendimento e viver uma vida vitoriosa. Chegar numa pessoa aflita, calma, não tenha medo, Deus está aqui, vou orar por ti para ficar boa. Entendeu? Paz é isso, é certeza, serenidade. Aleluia. O mar revolto se transforma em bonança. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Vamos orar e buscar essa paz de Deus. No 8, os irmãos sabem ali, né? Tudo que é verdadeiro, puro, ocupe o seu pensamento. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, temos que crer.